Só que, por exemplo, se eu tenho uma padaria, eu não posso recusar atender alguém porque ela é de uma certa cor. Se eu fizer isso, é crime. É crime, sim. É. Por que não passar uma lei onde uma plataforma não pode censurar alguém, não importa quem, ou não pode censurar alguém por causa de uma opinião, polêmica ou não, sensato ou não, inteligente ou não? Eu acho que teria que ter uma... Sabe qual que é o problema? As Big Techs têm tanto poder na nossa vida, porque se eles têm a capacidade de manipular o que é visto lá a bel prazer, eles podem criar falsas percepções, falsas narrativas na sociedade. Isso é muito perigoso. Isso aí pode, inclusive, influenciar como uma eleição vai acontecer ou não. É verdade. E eu não sei se dá esse poder, principalmente o YouTube, que é quase um monopólio, né? Que outra plataforma paga uma AdSense do jeito que o YouTube paga? Sim. Então, para muitas pessoas, é o único lugar que existe para ser viável postar um certo tipo de conteúdo. Com certeza. Então, quando essa plataforma começa a ter várias regras que não respeitam as opiniões, a gente não entra numa censura também? Entra, sem dúvida. Mas é aquela coisa do livre mercado, assim. Se, no caso, a gente acredita em propriedade privada, então acredita-se que a própria empresa ela pode fazer o que bem entender com o seu produto e serviço. E aí, é de se esperar que o mercado, por si só, os usuários, acabem olhando para essa empresa e falando, eu não quero mais estar lá, porque ela não está me deixando me expressar da forma como eu quero. E aí, se a sua base de usuários, que é responsável por monetizar a plataforma, acabar migrando para outra, por exemplo, como você falou da galera do YouTube, que está indo para Rumble, então, inevitavelmente, o que vai acontecer é que o YouTube ele vai precisar rever suas políticas, porque ele está perdendo isso. Demora para acontecer. É no longo prazo, é lógico. É a mesma coisa da censura, sabe? Tipo, pode ser que agora, por causa de períodos de eleições, a própria população esteja tolerando censura, porque vai favorecer um dos candidatos. Sim. Só que é aquela coisa, até onde você vai permitir com que isso aconteça? É muito perigoso, porque se isso continuar acontecendo no longo prazo, pode ser que não tenha nenhuma barreira para impedir esse tipo de coisa. Eu não sei se já tem, né? Porque quando o ministro do STF passa por cima da Constituição, faz algo que é inconstitucional, com quem você vai reclamar? Quem que você vai processar? Quem que vai julgar o juiz supremo? Ninguém julga o cara. Então a gente já está numa situação muito complicada, assim. É uma quebra da institucionalidade brasileira. A gente fica falando ameaças às instituições. Para mim, o que o Alexandre de Moraes está fazendo junto ao TSE e o STF é a maior ameaça às instituições que a gente já viu desde a época que teve uma ditadura, onde as instituições foram só simplesmente ignoradas. Na ditadura, todas são ignoradas. E mesmo assim, na última ditadura, não foi bem assim. O Congresso ainda tinha um papel, o Judiciário ainda tinha um papel. Só que nesse aqui, um dos poderes se rebelou contra a Constituição e está censurando inimigos políticos a bel prazer. Isso é tipo, num país sério, de verdade, mas se estivesse acontecendo nos Estados Unidos, você acha que... Eu acho que seria uma crise mundial. De princípios, é verdade. Seria uma crise... Então, eu gosto de falar de todo, tô querendo trazer esse assunto porque é importante que a gente converse, a gente discute, porque isso que está acontecendo, para mim, é muito preocupante e eu sinto que a galera tá muito anestesiada, sabe? Eles estão assim... censura, foda-se. É censura, tem, mas foda-se. Mas não é foda-se, cara. É tipo, mano, o cara já tá jogando granada no carro da Polícia Federal. Qual que é? Eu vi uma notícia aqui no UOL que um preso do PCC foi encontrado com um bilhete que ele tinha que atacar nas manifestações, fazer ataques na Então, será que a gente tá indo pra uma... Eu até fico com medo de falar, mas uma guerra civil, tá ligado? Que porra que tá acontecendo? Eu acho que, cara, essas coisas, guerra civil é mais complicado, assim. É porque, como você falou, já tá acontecendo, sabe? Só que a gente tem todo um poder de fiscalização, melhor, espera-se que tenha, que se chama de 3 poderes, né? Enquanto um fiscaliza o outro, a gente espera que a gente tenha um país harmônico. Então, acho que, inevitavelmente, o que acaba acontecendo é que o próprio judiciário, ele se pega em um período de tanta rejeição dos outros poderes, se ele continuar seguindo princípios ou atitudes que são contra o que a maior parte da Câmara dos Deputados e dos senadores pregam, que o que vai acontecer é que, cara, o governo ele não vai ter o que fazer, além de também remover as pessoas, sabe? O impeachment, se diz, do Supremo? Ou remover quem? Remover, por exemplo, os ministros, né? Então, as pessoas que eles estão favoráveis à censura. Isso se houver choque e conflito, mas é aquela coisa, vai depender de qual presidente for eleito. Né, e se a gente estiver num cenário onde a maioria dos senadores que são os responsáveis para fazer o impeachment do STF tem um rabo preso? E se eles tiverem
E se o STF tiver a carta de todo mundo marcada porque já fez coisa errada no passado ou sabe de coisa errada, e para ele prender essa pessoa ou começar uma investigação, é só um pulo do gato, e isso aí totalmente cria uma imunidade ao STF, porque quem que você vai querer... Você não vai querer comprar briga com um cara que pode simplesmente destruir sua vida. Não é algo que é inteligente. E se for esse o cenário, o que acontece a longo prazo, assim, na sua opinião? Você acha que a gente vai para onde? Para onde vai o Brasil, assim? Você acha que o STF vai pegar e falar, cansei de abusar do poder, vou parar que estava errado mesmo, tive uma crise de consciência aqui e, porra, não, agora vamos fazer certinho, vamos respeitar a Constituição certinho. Você acha que é isso que vai acontecer? Ou o quê? Cara, eu acho que assim, é importante olhar para os dados, sabe? Eu estava vendo uma pesquisa de um site chamado Our World in Data. Então, é um .org norte-americano, tá? E aí você consegue analisar países que têm diferentes realidades econômicas, diferentes tipos de governo, só que existe uma constante na maior parte deles, né? Se você pega a média do mundo, é exatamente isso que acontece. Eu vou te falar. Que é, o PIB global, ele não para de crescer em proporções astronômicas. É uma curva logarítmica para cima. Você vê, basicamente, do século XIX até aqui, parece uma reta, um tiro. Por quê? Existiram algumas coisas que aconteceram a partir do século XVI, principalmente, que foram relacionadas a algumas coisas. Vou te contar uma história. Vamos dizer que você Monark quer abrir uma empresa, tá bom? Então você vai abrir uma padaria. E aí Monark, ao abrir uma padaria, ele acaba precisando de crédito, porque vamos dizer que Monark não tem tanto dinheiro na conta assim. E aí você vai no banco. E aí o banco ele vai te conceder esse dinheiro que você quer para abrir a sua padaria. Só que o que você não sabe é que esse banco acabou de ser iniciado, o banco acabou de começar, e teve uma outra pessoa que acabou de capitalizar esse banco, um empreiteiro, por sinal. Vamos dizer que o nome dele é Roberto. O Roberto ele colocou R$1 milhão ali nesse banco, e o banco agora tem R$1 milhão para fazer o que quiser com ele. E aí quando você vai ver o orçamento da sua padaria, você fala, nossa, vai dar R$1 milhão. Você pede R$1 milhão emprestado para o banco olha para o Monark e fala, eu acho que você vai fazer uma boa padaria, te paga R$1 milhão. E aí você usa esse dinheiro, você faz a sua padaria com um empreiteiro que, para começar, era o mesmo empreiteiro que tinha colocado aquele R$1 milhão no banco. Então, olha que doideira. Se você pegar com o dinheiro que tem naquele banco, é R$1 milhão, mas se você pegar a quantidade de saldo que tem no empreiteiro, na conta dele, é aquele R$1 milhão que ele colocou lá para começar, mais R$1 milhão que você deu para ele. Então, mostra R$2 milhões. Só que se você tem um empreiteiro com R$2 milhões no saldo do banco e o banco só tem R$1 milhão, espera aí, de onde é que surgiu esse dinheiro extra? É isso que acontece em todo o sistema financeiro nacional ou do mundo. Você tem mais dinheiro. Se você pegar a quantidade de dinheiro que todo mundo tem somado e você basicamente falar, galera, saca tudo agora, o banco não vai ter como pagar todo mundo. Ah, sim, o dinheiro é virtual, né? Basicamente. Ele então, é uma crença. Então, crédito gerou riqueza. Crédito é nada mais do que a crença de que o futuro vai ser melhor do que o presente. Então, a partir do momento em que você contrai crédito com o banco, o que aconteceu foi, o banco confiou de que você vai ser capaz de gerar um empreendimento que vai gerar emprego, vai fazer a vida de outras pessoas melhores, você vai pagar o banco com juros e o empreiteiro de quem você fez a obra também ganhou mais dinheiro com isso. Então, você movimentou todo um ciclo virtuoso de geração de riqueza. Isso começou a ser a partir do século XVI, mas acelerou demais a partir do século XIX com as revoluções industriais, quando os empreendimentos privados eles começaram a se alastrar de forma muito mais democrática. Ou seja, o que aconteceu foi, crédito foi um dos maiores veículos de geração de riqueza e virou aquela mentalidade que a gente estava falando até antes de começar, de que o pobre só é pobre por causa do rico. Porque se você pega para antes disso, vamos lá na Idade Média, o sistema feudalista, basicamente, se existe uma padaria e você cria uma outra padaria, quer dizer que uma vai ter que ganhar dinheiro em detrimento do que a outra vai ganhar na sua frente, porque o mercado é fechado, ele é hermético. Não existe muita negociação com fora, sabe? Se um reino ele é mais rico, então, inevitavelmente, isso vai vir em detrimento do que o outro reino tem. Mas a partir do momento em que crédito é instaurado, o que acontece é que você cede dinheiro para as pessoas que não têm dinheiro pela confiança de que elas vão conseguir fazer mais dinheiro com aquilo. E aí isso gera essa curva ascendente. Eu discordo um pouquinho de você, cara. Isso era como antes, ó. Se você pega... Não, mas é que eu acho que, tipo, ó, no feudalismo tinha geração de riqueza. Tinha, mas ele era proporcional à quantidade de pessoas que nasciam, então a expansão da população naquela época e também ao quanto que elas tinham de produtividade. Mas, tipo, quando vai lá, pega uns 4 peão, 4 aldeão, eles vão lá na mina de prata, sei lá. Eles vão lá, coletam a prata e aí eles dão pro ferreiro, o ferreiro faz uma espada. Houve uma geração de valor ali que, Sim, que é independente
de outros países ou das pessoas terem mais filhos e tal? A geração de valor depende de duas coisas. Da expansão de terras, então você tem mais recursos para extrair, e também da produtividade das pessoas. A produtividade das pessoas não mudou durante milênios. Então, basicamente, uma pessoa ela poderia produzir aquilo que ela conseguia fazer com as suas próprias mãos. Isso até chegarem às revoluções agrícolas, revoluções verdes, então as revoluções industriais, que justamente aumentaram a capacidade de um único ser humano produzir. Então, o que aconteceu durante a maior parte do tempo na história foi que o PIB global ele aumentava, sim, em proporção à quantidade de pessoas e também em proporção à quantidade de terras que as pessoas exploraram. Então, a produção de riqueza no mundo aumentou, mas a de um único indivíduo ela se manteve a mesma. Fez sentido? Então, o que crédito permitiu foi que uma única pessoa que antes não teria condição de gerar riqueza porque ela não tinha dinheiro para isso, agora ela tem acesso a recurso e ela, com o know-how que ela tem, consegue fazer mais dinheiro. Sim, então, sim. Isso fez... consegue se endividar também, comprar um carro e se fuder no futuro. Se não tiver know-how, exatamente. Ela pode fazer isso perfeitamente, né? Mas ainda assim, o banco ele vai ter mais dinheiro para emprestar, mesmo se as pessoas se fuder, provavelmente o banco ele vai ganhar o carro, ele vai poder fazer o dinheiro desse carro, liquidar esse carro, ganhar mais dinheiro, e aí? Mas por que eu contei toda essa história aqui? Porque, inevitavelmente, o que a gente acaba se pegando é quando a gente olha para esse momento, sabe? A gente está olhando para um momento de censura, a gente está num embate político extremamente polarizado. Talvez mais polarizado que a gente teve em décadas. Então, se a gente olha para isso, a gente fala, meu Deus, o Brasil inteiro ele pode acabar sendo absurdamente destruído se, às vezes, o seu lado não for escolhido. Mas o que eu acho que é inevitável que aconteça é, se a gente olha para o longo prazo de 15, 20, 30 anos, o futuro ele precisa ser inevitavelmente melhor do que o presente, sabe? Porque... senão dá crise, né? E crise sempre vai acontecer, sabe? Dependendo da forma como você olha, a crise acaba sendo naturalmente uma forma do mercado se reciclar. Então, ele traz novas inovações e todo momento em que acontece alguma crise, muda alguma lei, muda alguma circunstância, alguém ganha muito dinheiro com aquilo. Alguém sempre ganha muito dinheiro. Dependendo, algumas pessoas vão perder muito mais dinheiro do que as outras, só que onde tem problema sempre tem oportunidade. O que significa que, às vezes, um governo que ele acaba sendo muito interventor, ele vai gerar a necessidade de mercados paralelos ilegais, o que vai justamente fazer com que o inconformismo da sociedade, a empresa vivendo a ilegalidade, acabe eventualmente depondo esse próprio governo para que a população volte a ter mais liberdade. Foi exatamente o que aconteceu em 1985 com o fim da ditadura militar. Então, a aversão popular com a década de 80, que aconteceu quando... A década de 80 foi considerada como uma década perdida. Por quê? Porque a gente vivia num período de hiperinflação, em que o governo ele tinha financiado obras faraônicas que não geravam riqueza de volta para a sociedade, e ele tinha basicamente essas medidas, onde ele contraía cada vez mais dívida para financiar tudo isso, só que dívida estrangeira, em dólar. E o que aconteceu a desvalorização das nossas moedas nacionais fez o quê? Com que a dívida em dólar crescesse cada vez mais e a população foi se vendo cada vez perder poder de compra e o dinheiro perdendo mais seu poder. Então, isso gerou um inconformismo social que fez com que, inevitavelmente, a ditadura militar precisasse cair. Se a ditadura militar fosse um governo excelente, que todo mundo tivesse dinheiro, todo mundo tivesse feliz, ela estaria aqui até hoje. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.